Olá, tudo Olá, bem? bem e você? Tempo voando, acabou março, meu Deus do céu. Acabou? Acabou! O tempo voando, exatamente. E nós aqui, Uhum. com esse tema interessante, bastante Isso. interessante, do qual algumas pessoas têm um certo desconforto, outras fogem, outras não estão nem aí, mas todo mundo um dia vai passar, que é, né, envelhecer, o envelhecimento, esse processo. E nós falamos algumas coisas no sábado passado, né? E hoje eu queria trazer uma perspectiva de uma forma mais, digamos assim, frequencial, né? Sobre esse tema, né, que é envelhecer. Porque, como a Karina sempre gosta de falar, quando a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? A gente nasceu, já está ali. E isso é parte do desenvolvimento, né, da nossa espécie, de todas as espécies, nascem bebezinhos, crianças, crescem, ficam adultos, tem um ciclo esperado, né? Tem espécies que vão viver claramente mais de 100 anos, tem umas tartarugas lá, centenárias, tá? Né? Também árvores, enfim. E tem outras espécies que têm uma vida muito curta. E nós temos aí, ao longo da história, vamos mudando a nossa perspectiva, né, da vida, e conforme o desenvolvimento, né, da medicina, das tecnologias, dos hábitos mudando, enfim, vamos aumentando essa expectativa, né? Isso é real, né? Sim. Quando eu era criança, a minha avó, com a minha idade, já era uma senhorinha pronta para morrer, na minha opinião, na minha forma de ver. Eu acho que na forma da sociedade ver também, né? Se via Isso. assim. E hoje é muito diferente a forma como a gente vê isso. E eu aprendi isso na prática, no trabalho, né? Quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, no consultório, que eu tinha clientes idosas. E eram, para mim, na época, muito idosas. Hoje não seriam mais. É muito interessante. E foi com elas que eu aprendi isso, que eu comecei a aprender isso, né? Sobre o que a ideia da idade cronológica que a gente tem, que eu tinha um padrão familiar, né? Da Isso. forma como eu via aquilo, e também como eu via ao meu redor, né? Pessoas que estavam velhas, na minha opinião, né? Que eram um pouco mais velhas do que eu sou hoje, na idade cronológica, e já estavam doentes, já estavam com várias questões de saúde, e, e até vieram depois, mais tarde. Hoje eu entendo que muito, até cedo, vieram a falecer, vida doentes, enfim. E eu aprendi muito com essas pessoas que eu tive a oportunidade de cuidar, de conhecer, de fazer uma certa amizade, porque eram pessoas que tinham uma vontade de viver e faziam coisas para tornar a vida interessante, né? Pessoas que estudavam, pessoas que viajavam, pessoas que buscavam conviver com as suas famílias, com os amigos. E aquilo era muito novo para mim, era tudo muito, muito novo para mim, porque a minha referência não era isso, né? Não tinha isso no que eu conhecia de idosos, né, na minha família, das pessoas que eu conhecia muito próximo. E também quando eu
Eu praticava muito exercício, muita atividade física intensamente, fazia corridas e foi numa vez, numa meia maratona, lá no Rio, numa das que eu corri, e eu era mais nova, e estava numa época de potência plena e total. Eu era muito fominha, treinava muito, enfim, e estava muito bem. E estava lá, faltando, sei lá, uns 8 quilômetros, 6 quilômetros para terminar minha corrida, dos 21, e passa uma pessoa bem mais velha, cabelo branco, um senhor, chamou hoje de senhor, por mim, e vai embora. E eu fiquei assim, de onde ele veio? Eu fiquei chocadíssima, chocadíssima. Como assim alguém naquela idade me passar? Ele veio construindo a corrida dele, naqueles tantos quilômetros, 16, sei lá quantos quilômetros, e ele passou por mim num determinado tempo e foi embora. E eu estava bem, eu tinha bons tempos para, enfim, meus, né? Eu não tinha como correr com ninguém, não estava correndo com medalha. Mas a mudança de paradigma sobre a velhice fez muita diferença para mim ali naqueles momentos. Foi um momento um paralelo nessa época que eu trabalhava também já com um terapeuta e também fazia isso. Então, eu quero trazer essa perspectiva, né, de como a forma que a gente vê tudo na vida, né, e aí, no caso, a gente está falando aqui desse tema da velhice, do envelhecer, do que é ser velho, do que poder experimentar e viver a vida, faz total diferença, porque a gente vai entrar naquele ponto que a gente já ouviu falar e às vezes questiona, né? É a forma como a gente acredita faz a nossa vida, a gente acredita naquilo, então a gente faz aquilo acontecer, né? Então, se eu acredito que comer isso X, Y, Z faz bem para mim, aquilo vai me fazer bem, né? Até um certo momento que depois eu mudo, porque toda hora muda aquilo, uma coisa que faz bem, daqui a pouco faz mal, daqui a pouco faz mal, daqui a pouco faz bem. E todas as outras coisas. Se eu acredito que eu estou incapaz, que eu não consigo mais, que agora daqui para frente acabou, né, que eu não tenho mais condição, não tenho mais oportunidade, eu não posso mais me permitir tais coisas, eu vou me excluir dessas oportunidades, né? E o que a gente vê hoje é que se mostra que as condições são outras e a gente pode sim e deve se permitir e investir em outros comportamentos, outras práticas. E aí a Karina vai falar disso, que é a parte dela, né, que é a parte do exercício, da atividade física, de cuidar do corpo, de botar o corpo para funcionar, mas não só, e também porque não é dissociado, né? Não, eu tenho falado até com meu filho, que ele tá com um problema na gengiva e tudo, e ele fica zangado, que é meu corpo. Eu falei, meu filho, o seu corpo é você. Não é uma entidade corpo que está fora de você e que está causando coisa. Não, é você. Então, assim, é interessante como desde muito cedo, sem ninguém ensinar, a gente está dissociado desse corpo. O corpo é um ser e eu sou outro. Então, eu faço uma coisa com o corpo que eu não é. Então, assim, o meu corpo, os meus sentimentos, a minha forma de ver a vida é uma coisa só. É única. E o que eu faço com isso? Para passar por todos os processos da vida, as etapas da vida, né? Envelhecer, porque nós estamos envelhecendo desde lá de trás, né? Com condições interessantes, apropriadas, melhores,
para que quando lá na frente, quando tem um decaimento das funções, uma coisa que é fisiológica e que também pode ser diferente, dependendo da nossa forma de acreditar e fazer valer aquilo, a gente lá na frente ainda está muito bem, né? Fazendo acontecer a nossa vida de forma mais plena. Cacá, é contigo. Olha, essa temática do envelhecer, ela todo dia que eu penso, né, nessa entidade, que não é entidade, nosso corpo, que é, João ele é ótimo para descrever tudo aquilo que a gente vai trazer nas nossas falas, né? É um compêndio esse menino. É muito legal, porque assim, esse corpo físico, nós sempre temos aqui que agradecer plenamente a criação, que nós temos todos os nossos membros ativos, nós não temos deficiências. E a gente, mesmo assim, somos super limitados, né? A gente cria tantas limitações, como nós falamos semana passada, que a gente vê o pessoal da Paralimpíada, né? Aquelas pessoas têm uma superação, um desenvolvimento que nós, com todos os membros, não atuamos. Então, a gente já começa daí, né? O porquê que a gente traz essas limitações? Por que a gente cria essas caixas de limitações? Eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo. E associado ao processo diário de envelhecimento. Todas as nossas células vão perdendo algo, porque é um processo natural dessa vida humana. É assim que é, né? Nós temos um limite para tudo dentro das nossas células. Mas, a depender do estilo, do modo de vida operante, a gente sempre vai dando um gás a mais. A gente vai modificando, a gente sabe que o meio influencia no todo. Então, esse meio, ele é infinito. Ele é, a começar das nossas próprias formas de pensamento, é o primeiro, né? A nossa forma de pensamento, os padrões que a gente cresceu, que a gente viu, ou que a gente ainda vive, né? A gente experiencia, a gente olha, observa, seja ele dentro da própria família ou o ambiente, às vezes do trabalho, o social, né? Então, assim, nós somos feitos de relações. Então, todas essas relações, o que ela demanda é que a gente acredita que aquilo é aquilo e você compra aquela verdade. Exemplo, os próprios meninos, né? Quando eles estão dentro de uma fase da adolescência, então eles têm padrões muito parecidos, né? E às vezes eles colam que aquilo é o certo, é o correto, sem ser certo ou errado, mas o que eles estão experienciando e vivenciando é a moda da época, só que muitas vezes você esquece de soltar. É interessante você experienciar aquela circunstância, mas depois você tem que soltar para você se expandir, para você ter outras oportunidades. E com tudo isso, a gente vai refletindo no nosso corpo físico, porque nós vamos criando as limitações, as mais diversas. Ai, porque eu não vou fazer tal coisa porque me cansa. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque promove envelhecimento. Tá o maior modismo, eu não sei se é aí, você também já sabe. Mas dentro dessa questão aí do próprio envelhecimento, olha o nível que a gente não tem ideia, a grandiosidade que é a influência da informação. E a informação, ela pode vir de fontes boas, como das fontes menos boas. Aí tem agora, eu vi, porque a Nina outro dia estava assistindo, e eu parei para assistir para entender o que está acontecendo nessa atualidade. Olha o quanto isso influencia no processo de envelhecimento.
Tem um youtuber que ele fala que as crianças já com 12 anos, né, os adolescentes, pré-adolescentes, eles já precisam usar cremes anti-rugas. E isso está sendo, assim, disseminado. Então, olha, porque isso é uma influência, então eu colo numa informação, alguém vende e acha que aquilo é aquilo. Então, assim, criança não tem nem ruga. Como que eu vou aplicar cremes, né? Como que eu vou aplicar anti-envelhecimento numa pele que está mais maravilhosa, lotada de colágeno, crescendo, vivendo, desabrochando em toda a saúde que existe. Então, imagina se você entra nessa onda, que com 12 anos eu preciso me encher de anti-rugas, qual vai ser realmente o seu processo de envelhecimento? Como vai ser esse desenvolver dessa vida? E assim, e ele vende que é zero exposição ao sol, zero. Imagina, eu preciso da minha vitamina D, eu preciso da minha vitamina D. Os meus ossos, eles necessitam, eu preciso do exercício físico associado à exposição do sol para fortalecer esses ossos. Imagina. Aí, a pessoa fala que não pode sorrir. A pessoa é assim, ó, paralisada, porque se sorrir, faz ruga. Não, olha nós. Que Então, horror. tudo isso influencia. Você desenho da corrida, eu faço corrida. Hora aquele pessoal da terceira, quarta idade passa por mim, eu vibro, eu falo, eu vou me tornar isso. Exatamente. Eu vou me tornar isso. É isso. Sim. Então, eles mostram um modelo para mim, porque eu falo assim, olha só, eles já atingiram o que eles queriam, porque eles cuidaram. Eu estou processando ainda. Eu, aos meus 52, estou aprendendo o caminho para chegar na idade que eles estão e passar do lado de um jovem, quando eu tiver os meus 80, e falar tchau, tchau. Eu fiz a tarefa de casa. Então, é muito, eu acho isso uma palavra que eu vou falar, perigoso o que você vende hoje. E principalmente para a molecada. Porque a gente não tinha essa influência da informática que eles têm, da tecnologia, né, dessas pessoas que falam um monte de besteira e essas pessoas vendem essas besteiras, né? A gente também tinha, não estou dizendo que a gente não tinha, mas era uma outra forma, era mais saudável. Às vezes, o que vendiam para a gente era isso, disputar. Ser parrudo, vamos lá que eu vou ser fominha, eu vou ser melhor. Então, era mais de um lado muito mais sadio, né? Agora, imagina, eu bato na tecla, não pode tomar sol, não pode sorrir. Cara, essas crianças já estão uns zumbis. Imagina se eu falo, não vai sair de casa, não vai tomar sol, não vai sorrir. E vai ficar passando creme. Passar creme. Ah, e assim, a receita da alimentação é até positiva, porque assim, é um monte de alimentos, como nós falamos semana passada, repletos de antioxidantes, acho isso muito positivo. Mas também, assim, zero gordura. Como que eu não... É essencial para o corpo físico ter gordura para dar energia. Eu preciso dessa gordura da produção hormonal. Os meus ácidos, né? Tudo isso. Renovação celular, se não tiver gordura. Não tem gordura é essencial para a vida de todas as pessoas. Isso. Não pensa que são só as fibras, né? Para eu ir lá toda hora no banheiro, ficar sem fazer cocô, aquela barriguinha chapadinha. Não, eu preciso da gordura. Eu preciso para tudo. Dentre essas, né? Então, olha só o que a gente já projeta nessa fase, né, da pequena infância.
ou até dessa pré-adolescência, o que eu vou construir lá na frente. E junto com tudo isso que a gente está falando, que o meio interfere, influencia, as questões emocionais, né, Sam? Total, exatamente. Exatamente. Né? As questões emocionais, porque a gente vê hoje que existe, né? Se a sua avó já era uma vovozinha com a sua idade, então a gente vê hoje, por exemplo, essa semana eu estava assistindo uma entrevista do Drauzio Varela. Eu achei fantástico o que ele falou. Ele disse assim, ele tem 82 anos e ele ainda participa das maratonas. Ele falou assim, Sim. eu vou continuar participando das maratonas, porque é através dela que eu estou me policiando. E isso é legal, porque assim, ele está se policiando. No dia que ele tem que fazer os treinos longos, ele não pode ir para as baladas, ele não pode ir para a esbórnia, ele tem que dormir cedo, ele tem que regrar a alimentação, o que ele ingere. Então é isso, ele falou assim, eu preciso dessa disciplina. E o exercício físico, a maratona me dá isso. E é óbvio, qualquer exercício com disciplina vai te trazer. Mas alguns usam disso realmente como uma meta, entra numa rotina, né, um plano, na verdade, né, ele acaba entrando num plano. E isso é interessante, porque eu também, quando eu entro para uma corrida, né, quando eu tenho algumas que eu seleciono, é interessante eu mudar a corrida, porque o que acontece? Algumas eu já sei a cada quilômetro que vai acontecer. Então, isso também não é bom. Eu preciso de outros estímulos. O meu cérebro precisa de outras atividades que me leve, assim, a levantar o quê? O estado de alerta. Não, eu preciso da disciplina, eu preciso me condicionar, eu preciso me regrar para ter um bom desempenho. É isso que você falou. Não é ter uma medalha ou posições. É sair sem se machucar daquela atividade. Então, tudo isso no processo de envelhecimento é importantíssimo. O quanto você dorme. Uma noite de sono mal dormida, você não recupera mais. 2, 3, 4, 5. Quantas inúmeras pessoas hoje sofrem de transtornos do sono, ou pelas próprias questões da pessoa ou do coletivo, né? Aqueles que têm um parceiro, parceira que dorme junto, que às vezes... Então, assim, é uma série de coisas que vão se somando ao longo desta nossa vida, que chega uma hora que vive o quê? Uma bomba relógio, trazendo algum conflito, algum distúrbio, alguma doença. E fora que a gente pode falar depois no nosso próximo encontro, que eu acho que é uma coisa importante, as doenças que a gente pode detectar e já tratar, que ela vem mostrando sinais, que são esses, né? Que é o que está acontecendo na nossa faixa de idade agora. A gente já vai vendo. E aqueles que já estão mais velhos, né? Que também detectam, que às vezes não é uma regra, existe uma escala, né? A estatística existe para isso, 0,5 para cima ou para baixo, dizendo que existe dentro dessa população uma determinada categoria que pode apresentar isso ou aquilo. Mas o processo de envelhecimento é 100%. Isso daí não tem jeito. Então, dentro desse processo de envelhecimento, o que a gente vai trazendo de melhores condições para a gente realmente passar com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de qualidade. E a gente aqui não está divulgando que a pessoa que nunca gostou de fazer atividade física tem que agora treinar para fazer maratona. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é uma escolha pessoal que a pessoa quer fazer e ela pode fazer e ela vai começar e ela não vai correr uma maratona mês que vem. Ela vai, se ela quiser começar, ela vai ter que fazer avaliação e começar devagar, fortalecer os músculos. É um processo que vai demorar 1 ano, 2 anos, ela pode. Qualquer pessoa, em qualquer idade, dependendo da situação ali, se não for algo muito específico, ela vai poder fazer o que ela quiser, né? Vai ter algumas limitações, pode sim ou não. Ela pode superar essas limitações? Pode, sim. A questão que a gente está falando aqui
é o quanto a gente vai ter uma vida interessante, saudável, com qualidade, circulando nessa vida, se movimentando nessa vida, fazendo coisas importantes. Porque é importante você que mora num prédio que não tem elevador subir a escada. Sim. E carregar sua sacolinha, e você vai ao mercado comprar comida. Né? É importante você levantar e sentar da cadeira. Parece simples. Para quem faz isso, não tem, as crianças não esticam e dobram o pé e botam o dedo do pé lá na boca. A gente não vai fazer isso. Alguns. Outro, na pendura, não sei o quê. A gente se já fez, às vezes não faz mais. Mas não é isso. É coisas que são importantes, que já nunca se pensou, mas agora é essencial. Né? Conseguir amarrar o sapato. Coisas muito simples, que algumas pessoas já nem conseguem fazer. Mas dizer que porque ficou velho, não. Não. Essa não é desculpa. Então, a gente está querendo trazer isso, que é muito mais importante, é cuidar das emoções, né? Que transitam na nossa vida o tempo todo e que a gente vai fazendo consolidar aquilo, transformando em dores, em crenças que não dá mais, em limitações, bloqueios muito poderosos, muito potentes, né? Então, que inclusive fazem com que as pessoas nem busquem ajuda. Não, eu estou velho mesmo, isso aqui não adianta, isso não serve para mim, isso não adianta mais, eu não vou nem procurar porque fulano foi e não resolveu. Então, assim, tem tanta coisa que tem a ver com a nossa forma de acreditar, de pensar e de ver, né, o mundo, que se a gente não se policiar, a gente vai se transformando realmente em algo muito duro, inflexível e que não vai mais conseguir ter qualidade de vida. Porque se você tem uma limitação específica por alguma questão, uma patologia, uma limitação, e você vai fazer o melhor que você pode com aquilo. Daquele jeito, como a Karina falou, do extremo de uma pessoa que não tem os membros, ou que não, ela precisa de uma superação para fazer, né, movimentar ou fazer acontecer a partir daquilo. Na nossa vida, se a gente tem uma questão que a gente precisa usar um medicamento com uso contínuo, se a gente precisa usar um óculos, se a gente precisa usar uma órtese, uma prótese, a gente ainda pode fazer valer a vida, apesar e com aquilo, né? Porque se a gente vai nesses eventos esportivos, você tem lá pessoas que vão também com essas órteses, com essas próteses, com cadeiras de rodas, e enfim. E não é que aquilo está certo ou errado, é o que é bom para você. O que te faz feliz? O que te faz feliz se movimentar? Te faz feliz poder fazer algo que você sonhou? Porque tem isso, né? Às vezes a gente sonhou a vida toda, não teve oportunidade naquela fase da vida. Porque estava criando os filhos, ou porque eu não conseguia, porque eu não tinha dinheiro, né? E de repente, agora na fase mais adulta, mais idosa, ela tem uma condição. E aí passou a vida, né? Buscando uma conquista, e agora que conquistou e pode usufruir, não acredita que pode usufruir. Então, olha só que tristeza. Então, assim, é mudar também a forma de pensar, de sentir, para se permitir, inclusive realizar os sonhos que você sonhou, porque eles estão aí. Se você está aí, você pode vir a realizá-los. Porque a gente cansa de ouvir história. Fulano foi fazer faculdade com 60 anos. Fulano foi aprender não sei o quê com tantos anos. E essas pessoas mesmo que eu conhecia, elas iam
estudar uma língua nova. Por que essa pessoa estudar? Para quê? Para estimular o cérebro. Eu falei, gente, eu era muito nova, muito inexperiente, não tinha ideia, era uma forma muito congelada de ver as coisas. Eu fiz assim, ó, abri e falei, enquanto a gente está aqui, a gente pode fazer tudo. Tudo. Né? Tudo. Então, a gente quer trazer essa conversa, porque hoje, com a idade, seja lá com que idade você tiver, se você tiver uma mentalidade de que não dá mais, isso pode ser com 20, isso pode ser com 30, isso pode ser com 40, com qualquer idade, até adolescente. Já tem padrões de dizer, isso não. Eu já estou velho para isso. Exatamente. Não, andar de bicicleta? Não, já estou velho. Aprender a nadar? Não, estou velho. Jogar ping-pong? Não, estou velho, estou muito velho para isso. Gente, por que não? Teu corpo está funcionando? Você tem alguma limitação? Cuida. Tem muitas formas. É isso, minha irmã. Vamos lá fazer o nosso treininho agora. Vamos fazer nossa boa alimentação. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. E vamos curtir a família. Vamos aproveitar também e levar as nossas experiências para as outras pessoas, né? Ou escutar a experiência do outro, para a gente realmente ver que a gente pode se espelhar, sim, e deve, nesses maravilhosos idosos. É isso. Um beijo. Muito obrigada a todos. E no próximo encontro estaremos juntos aqui no canal Ser das Estrelas com mais um programa 30 minutos com você. Grande beijo. Tchau, tchau.